Já tá bom, claro. É um seminário, é uma casa religiosa, todo mundo quer servir a Deus, assim, né? Então, é outra coisa. Você tem vocação mesmo para ser padre, tá ali dentro é uma alegria, assim, absurda. Igual você ser freira, né? E tá no convento, quem tá fora acha que as freiras vivem tristes, porque elas não saem de lá para nada, só ficam trabalhando o ano inteiro. Mas viver lá dentro, você vai, sei lá, almoçar com as freiras, você vê que é uma alegria, assim, que você não sabe de onde vem. Você não sabe de onde que aquelas mulheres tiram tanta alegria, porque é piada o tempo inteiro, é brincadeira, 24 horas por dia, né? Elas vivem mais felizes do que qualquer pessoa aqui. Então, viver lá dentro, daquilo que Deus te chama a viver, é completar o sentido da sua vida. Você nasceu para isso. Então é muito bom mesmo. Bom, então hoje a gente vai falar sobre esses temas aí, né? Sobre sacerdócio, sobre ordem, sacramento da ordem e sobre hierarquia. Então, peço que as perguntas, eu já sei que vocês vão fazer 1 milhão de perguntas. Peço que circunscrevam elas um pouco, tipo no sentido de, vamos perguntar coisas sobre esse tema que a gente está falando, né? Então, sei lá, se vir na sua mente assim, o que a igreja tem a dizer a respeito de vida fora da terra? Deixa isso para depois a gente responde isso daí. Mas perguntas sobre padres, sobre bispos, sobre a hierarquia da igreja, etc., aí a gente responde, tá? Porque senão a gente vai acabar divergindo assim, e eu tenho até, o que, 9h30? Tá. Pode parecer muito tempo, mas o tempo passa rápido, então vamos lá. Eu sei que vocês não tiveram ainda, a Juliana falou que vocês não tiveram catequese sobre os sacramentos. Vocês não tiveram ainda, né? Tá. Então eu não vou pegar muito essa questão do sacramento. Vou falar só o que é necessário para vocês entenderem do assunto, tá? Então, bom, vamos lá. Explicar um pouco de hierarquia e de sacramento da ordem, de padre, de bispo, é meio que a mesma coisa. Então, para entender um, tem que entender o outro. Não dá para entender a hierarquia da igreja sem entender o que é o sacramento da ordem. Não dá para entender o que é um padre sem entender um bispo e por aí vai. Então, no fundo, a gente vai estar explicando só uma grande coisa aqui, que é o corpo eclesiástico que Jesus Cristo instituiu. A igreja não inventou nada, foi Jesus Cristo que instituiu. Eu até deixei as passagens separadas aqui. Eu deixei a passagem dos bispos, tem outra dos padres e outra dos diáconos. Depois eu falo para vocês anotarem quem quiser. Bom, vamos lá. O que é um sacerdote, né? Na Nova Aliança, tanto na Antiga Aliança, lá na época dos judeus, como na Nova Aliança, nós temos sacerdotes. O que é um sacerdote na concepção de vocês? Quero só escutar o que essa palavra lembra vocês. Não tenha medo de acertar ou errar, não. Só quero saber o que sua noção de sacerdócio, o que é? Uma pessoa importante. Ok. Tá bem? Seria um sacerdócio. Sacerdote é um homem que faz o quê? Acho que é uma pessoa para intermediar a relação dos homens com Deus. Boa. Isso, muito bem. Mais alguém? A Juliana falou que vocês são tão assim, nossa, qualquer coisa eles perguntam tudo. De sábado, né? Coragem, não tem vergonha. É uma pessoa estudiosa? Pode ser, ok. Alguém que está ali para servir? Certo, ok. O pai espiritual. Boa. Um ser sábio. Perdão? Um ser sábio. Ser sábio, ok. O que mais? Uma pessoa que tem comunhão com Deus? Pessoa que tem comunhão com Deus, ok. Seria mais ou menos um padre? Sim. As respostas são todas certas, só que todas certas olhando um aspecto isolado, né? Então, o sacerdote ele é tudo isso ao mesmo tempo, mas tem uma coisa que é o principal, que ninguém falou. Que é o seguinte, um sacerdote é um homem que oferece uma vítima à divindade, a Deus. A característica principal do sacerdócio é isso. Ele oferece uma vítima a Deus em razão de alguma coisa. Geralmente, em razão dos pecados. Então, para aplacar a justiça, as ofensas feitas contra a divindade, o sacerdote oferece uma vítima. Aquela vítima possui um valor. Tem que ser uma vítima valorosa. Não pode ser... A gente não dá para Deus o ralé, o que sobra. Deus, tem um monte de coisa aqui, eu vou fazer tudo que eu preciso. O que sobrar eu dou para você. Não. Para Deus a gente dá o melhor. Então o sacerdote oferece a melhor vítima para Deus. No Antigo Testamento, Deus instituiu o sacerdócio, né? O sacerdócio não é uma coisa exclusiva nem da igreja, nem do judaísmo. Existe em todas as religiões. No Antigo Testamento, Deus deu lá as leis para Moisés de como que tinha que ser o sacrifício da lei, né? Como que tinha que ser a vítima que o sacerdote estava oferecendo. Eram animais naquela época. Eram cordeiros, ou eram touros, bois. E tinha que ser sempre aquele animal perfeito. Um animal que não tinha erro nenhum.
Tinha que ser o melhor animal de todos. Quando fosse bezerro, tinha que ser até 2 anos de idade, tinha que ser o primogênito, tinha várias prescrições, né? Para quê? Para garantir que está dando o melhor para Deus. Porque senão, na hora de pecar, na hora de ofender a Deus, eu faço tudo de qualquer jeito, né? Ou, aliás, faço tudo muito bem feito, assim, me satisfazendo ao máximo, e na hora de pedir desculpas eu faço de qualquer jeito. Então, tinha regras muito claras, né? Problema. Os pecados da humanidade são muitos, mas muitos, assim, é uma coisa que não dá para imaginar. As escrituras falam que o justo peca 7 vezes ao dia, né? Claro que não é pecado assim, de não estar matando 7 vezes ao dia, mas está pecando, alguma coisa, todo mundo tem pecado. E Santiago, na carta de Santiago, ele fala, aquele que diz que não tem pecado, o Espírito de Cristo não está nele. Todo mundo tem algum pecado. Aí a Juliana falou que vocês vão fazer exame de consciência, né? Então, quem não faz exame de consciência acha que está tudo bem. Fala, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não sequestro ninguém, eu não estou traindo. Aí acha que pecado é só isso. Mas tem 10 mandamentos lá, e tem mais os 5 da igreja, né? Que violar eles diretamente é pecado grave. Então, todos nós somos pecadores. E aqueles sacrifícios que eram oferecidos antigamente, eles, apesar de fato terem um valor, eles não davam conta de aplacar o tanto de pecado que a humanidade tinha. E a ofensa do pecado, se parar para pensar, é uma ofensa infinita. Porque uma coisa, por exemplo, é ofender, sei lá, vamos supor que eu chuto um cachorro, né? Coisa horrível, ok. Mas é um cachorro, é um animal. Outra coisa é eu chutar uma pessoa, uma criança. É mais grave ainda, porque agora já não é mais só um animal, é uma pessoa. Outra coisa é eu chutar um adulto, outra coisa é eu chutar um presidente, outra coisa é eu chutar um rei, outra coisa é eu chutar Jesus Cristo, chutar Deus. Então, o pecado, ele é mais ou menos grave de acordo com a dignidade da pessoa que está sendo ofendida. Como Deus tem dignidade infinita, o pecado tem uma maldade, uma malícia que não tem como reparar, infinita. Portanto, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram insuficientes. Ainda assim, foi Deus que instituiu eles, com uma razão. Aqueles sacrifícios estavam apontando, sinalizando, prefigurando algo que viria no futuro, que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele é o Cordeiro, né? João Batista diz isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos os sacrifícios do Antigo Testamento que vocês lerem, né, ao longo da vida de vocês vão ler. Gênesis, Êxodo, vocês vão ver passagens disso daí. Ou na missa vocês vão escutar, né, os sacrifícios que eram feitos. Lembre-se, todos os sacrifícios da Bíblia apontam para o sacrifício de Cristo, que é o sacrifício verdadeiro, o sacrifício que realmente consegue aplacar todos os pecados, de todas as culpas, de toda a humanidade, de todos os tempos. Por quê? Porque Ele é Deus. E, portanto, o sacrifício dele tem valor infinito. Então, o sacerdote, ele entra nessa dinâmica como aquele que, em nome de Cristo, está oferecendo a vítima a Deus. Quando você perguntou, né, qual que é o objetivo de ser padre, do jeito que você perguntou a primeira vez, aí já me veio algo na mente, né, que é a resposta mais clássica. Né? A função de um sacerdote é trazer Deus para o mundo e elevar o mundo a Deus. Como o colega falou, acho que foi você, ele é o mediador. É justamente isso. Ele é o pontífice, ele é aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus. E tem pontífices maiores e menores. Então, o padre, ele é um sacerdote também, como alguém aí falou. O padre é um sacerdote também. Mas o bispo é o sumo sacerdote. Então, ele é ainda mais pontífice, ele faz uma mediação ainda maior. O papa é o santo pontífice, é o romano pontífice. Então, a mediação dele é total. Tanto que a gente chama ele de vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo. Ele é o pontífice por excelência. Ok. Então, isso é um pouquinho de sacerdócio, tá? Tinha no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento. Vamos falar agora do sacerdócio no Novo Testamento, que é o que importa. Vocês sabem o que é sacramento? Me digam o que vocês acham que é sacramento. Vocês já ouviram essas palavras uma vez, né? E já relacionaram com alguma coisa. Então, o que vem na mente de vocês? Sacramento. Sem medo de errar. É o corpo e sangue de Cristo? Também. Certo. Acho que é uma coisa instituída por Cristo que não é opcional. Ótimo. Ótimo. O que mais? Então,
tá ótimo, é isso aí. Continue. Não tem vergonha. Sacramento. Importantíssimo isso, hein? Quando você recebe algo Importantíssimo. sagrado? Oi? Quando você recebe algo sagrado? Tudo bem. Tá. Sacramento é o seguinte. Tá tudo certo, tá? Tudo certo. É tudo isso aí mesmo. Mas a definição catequética, assim, para decoreba, é um sinal visível. Sei lá, vou pegar aqui no copo. Sacramento é um sinal visível, ou seja, uma coisa palpável, real, que dá para ver, ouvir, sentir, morder, né? Um sinal visível de uma graça invisível que Deus está comunicando ali. Por exemplo, para vocês entenderem, sacramento do batismo, né? Qual que é o sinal visível do sacramento do batismo? É a água que o padre derrama na cabeça da criança ou do adulto, enfim, e invocando o nome da Santíssima Trindade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a matéria, é o sinal visível de um sacramento, que é o sacramento do batismo. E com este sinal visível da água sendo derramada e as palavras sendo ditas, Deus realiza um milagre na alma daquela pessoa. É ali que, naquele momento, Deus faz a renovação espiritual, perdoa todos os pecados, inclusive tira a mancha do pecado original da alma, insere a pessoa no corpo de Cristo, a pessoa se torna filho de Deus em Jesus Cristo, filho no Filho. Deus concede as 3 virtudes teologais para a alma daquela pessoa. A Santíssima Trindade começa a habitar na alma daquela pessoa, naquele momento ali, enquanto o padre está ali derramando a água na cabeça da criança. Tem um padre, o padre Léo XIII, já falecido, ele fala que se a gente pudesse ver, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele fala, se a gente pudesse ver o que acontece com os olhos espirituais, no momento do batismo, a gente ia morrer de alegria, de tão bonito que é a coisa. Outro sacramento, né? Já falaram aí, Eucaristia. Quem falou? O corpo e sangue de Cristo? Você. Eucaristia é um sacramento também. Então, o sinal visível é a hóstia, certo? E também o vinho, que vai no cálice. O que é a hóstia? A hóstia é um pão. É um pão, igual o pão francês que a gente compra assim no mercado. Só tem um formato diferente, né? Geralmente é circular, distinto e é bem fininho. E aquele pão mesmo, pão normal, de verdade. Não tem nada, nenhuma mágica ali, é só pão normal, só que sem fermento. É pão ácido. Quando o padre, na missa, pega aquele pão, pronuncia as palavras consagratórias que são: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando ele termina de falar isso, se torna corpo de Cristo. E quando ele fala as palavras consagratórias no vinho, tomai todos e bebei, isto é o meu corpo, meu sangue, se torna sangue de Cristo. Então, o sacramento é o sinal visível da graça invisível que Deus está fazendo, né? E se decorar isso para a vida, não tem erro. É isso sempre, tá? E o sacerdócio, Jesus elevou o sacerdócio a um sacramento. Ou seja, no Novo Testamento, ele tornou o sacerdócio que já tinha antes um sacramento. Qual que é o sinal visível da ordem, ou seja, do sacerdócio, né? É quando o bispo impõe as mãos na cabeça do candidato, do homem, e pronuncia as palavras de ordenança, que eu não lembro porque é um texto longo. Quando ele termina de pronunciar aquelas palavras, pronto, o cara virou sacerdote. E o sacerdócio ele pode ser em 3 graus. Tem 3 graus. O sacramento da ordem, o sacramento do sacerdócio tem 3 graus. É tudo que vocês têm que aprender hoje, o que são esses 3 graus. Antes de falar isso, melhor, uma coisa da hora aqui também. Uma diferença que tem entre o sacerdócio antigo e o sacerdócio que Jesus instituiu. É o seguinte: alguém aqui é eletricista? Não tem nenhum eletricista? Tem, né? Então você vai me entender melhor que todo mundo. Eu não domino muito bem as palavras, então me perdoe pelas palavras e termos errados. Mas imagina o seguinte: imagina que você tem uma cidade e a cidade está sem energia nenhuma, assim, nada, não tem luz, não tem nada. E daí, precisa botar energia naquela cidade, senão, né, não funciona. Então, da primeira vez eles tentam fazer assim, eles tentam colocar vários geradores independentes em cada ponto da cidade. Tá? Então, a cidade grandona, São Paulo, aí eles vão colocar um gerador aqui, colocam um gerador aqui, outro gerador aqui, outro gerador aqui. Problema, 2 problemas. A energia gerada é insuficiente, não dá conta de iluminar a cidade inteira, para toda a necessidade da cidade inteira, é muita energia necessária. Então, só aqueles geradores não estão dando conta. E outro problema também, os geradores estão defeituosos, estão ruins.
Eles não são os melhores zeladores do mundo. Então agora vamos trazer isso para o sacerdócio antigo. Você tinha vários homens que eram sacerdotes. Esses homens ofereciam sacrifícios à divindade, mas de uma forma um pouco individual. Faziam parte da mesma religião, claro, foram ordenados, foram eleitos sacerdotes pelo mesmo povo, claro, mesma fé, ok, mas ainda assim eram individualmente. Você era sacerdote, você era sacerdote, você era sacerdote. E daí se aplicava esse mesmo problema que eu já falei. Os sacrifícios antigos não davam conta do pecado e os próprios sacerdotes eram pecadores. Eram pecadores. Pecadores igual qualquer outra pessoa. Eram homens pecadores e que, se o cara que está oferecendo o sacrifício, se o cara que está me mediando com Deus é um pecador miserável, então Jesus Cristo, e agora? Se o cara que é para ser o mais santo é um pecador, aí está lascado, né? Então, estou fazendo uma analogia aqui, estão entendendo, né? Então, esse plano de iluminar a cidade não deu certo. Daí veio uma nova solução. Qual que foi a nova solução? Tem um gerador só agora. Só tem uma fonte de energia. Só que essa é a fonte de energia. Fonte de energia com F maiúsculo. É a fonte. Ela gera energia infinita para iluminar a cidade inteira e todo o planeta Terra e todo o universo inteiro. Ela ilumina tudo. E essa fonte de energia ela é perfeita. Ela não tem pecado nenhum. Ela não tem falha nenhuma. Não sai uma faísca daquele negócio. Funciona perfeitamente. Agora, tudo que é necessário é conectar através de cabos essa fonte de energia a outros geradores, que daí sim, eles vão dar conta de distribuir energia para a cidade inteira. Então vamos agora aplicar essa analogia ao Novo Testamento. Deus, vendo que os sacrifícios da lei antiga eram insuficientes, mandou o seu próprio Filho para oferecer o sacrifício perfeito, o sacrifício que paga de verdade pelos pecados da humanidade, e instituiu os sacerdotes, que são sacerdotes nele, e que oferecem ele como vítima pelos pecados. Então agora não é mais cada sacerdote individual isolado. É como se tivesse uma ligação que nos liga, todos os sacerdotes, a Jesus Cristo. Então o padre, ele é sacerdote? O bispo é sacerdote? Sim, em Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote que oferece e a vítima que é oferecida. Então o padre, o bispo, ele oferece in persona Christi, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo a Deus. Então é como se tivesse vários cabos conectando os geradores àquela fonte infinita. Então, dá para falar que ali está gerando energia? Sim, mas está gerando por causa da fonte. É um gerador no gerador. É sacerdote no sacerdote. Entenderam mais ou menos? É mais ou menos isso. Se for confuso, depois eu explico de outra forma. Eu invento alguma forma de simplificar. Então essa é a diferença. Só existe um sacerdote agora. Não tem mais, não tem vários sacerdotes, só tem um. É Jesus Cristo. E os homens se tornam sacerdotes quando se unem a ele através do sacramento da ordem. Quando o padre, o bispo vai lá, impõe a mão, fala as palavras, aí ele conecta, liga o cabo daquele homem com Jesus Cristo. E ele se torna sacerdote dele. Então essa é a teologia do sacerdócio, a teologia da ordem no Novo Testamento. Até aqui alguma pergunta? Se não estiver ficando assim, nada claro, aí vocês podem falar, aí depois eu tento elaborar de outra forma, não tem problema não. O importante é vocês entenderem, tá? Porque por enquanto é coisa básica. Então eu vou seguindo, quando tiver dúvida vocês levantam a mão, tá? Não tenham medo de perguntar não. O sacerdócio então, no Novo Testamento, Jesus Cristo instituiu em 3 graus. Primeiro grau, vamos lá. Quem tiver coisa para anotar aí, anota. Primeiro e maior grau do sacramento da ordem. Bispo. Episcopo. Bispo é a mesma coisa, a mesma palavra. O bispo é o sumo sacerdote da nova aliança. Ele é o sumo sacerdote no Novo Testamento, é o sumo sacerdote na igreja. Ele é o sacerdote por excelência, ordenado por Jesus Cristo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Tá? Então tem um texto de São Justino, se não me engano, no século III, em que ele fala assim: nós podemos, se quisermos, fazer a datação de cada bispo que está vivo hoje a cada um dos 12 apóstolos. Então, lá no começo da igreja dava para fazer a datação. Ainda dá para fazer hoje em dia. Mas não se faz por quê? Porque São Justino dizia: mas não é necessário fazer a lista
Porque só um é necessário, que é o sucessor de Pedro, porque ele é responsável por manter a integridade da fé católica. Então a gente mantém até hoje a lista da sucessão do apóstolo Pedro. Qual é o nome do apóstolo Pedro hoje, do sucessor do apóstolo Pedro hoje? Isso, Leônidas Dectimum IV, Leão XIV. Ele é o 267º sucessor de Pedro. E os outros bispos também. Dom Dilo aqui é sucessor de algum apóstolo, não sei de qual, mas ele veio de algum apóstolo aí. Dá para fazer essa datação se a igreja quiser, mas não é necessário. Não é necessário, até para evitar alguns probleminhas aí que poderiam surgir. Né? Mas os bispos são sucessores dos apóstolos. Não são apóstolos. Apóstolo é um cargo específico na igreja que existiu só lá no começo e nunca vai se repetir. E os apóstolos têm uma autoridade acima de qualquer outra. Né? Só estão abaixo de Jesus Cristo mesmo. Mas não existem mais apóstolos. Estão no céu, intercedendo por nós, graças a Deus, amém. Aqui só temos os bispos, que são sucessores deles. Então, o episcopado tem passagens na Bíblia, como por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, em que São Paulo fala de bispos. Ele fala: eis uma coisa que é certa. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, etc, etc. Então aqui fala também questão de família. Naquela época ainda podia casar. Aí depois a igreja circunscreveu isso só aos diáconos. Mas então está tudo aqui. Jesus Cristo foi quem instituiu esse como o maior grau do sacramento da ordem. E é dos bispos que brota toda a hierarquia da igreja. Tá? Mas vamos continuar. Qual que é a função do bispo? Ensinar, santificar e reger. Reger mesmo. Reger de administrar, cuidar, igual um rei assim que administra a sua terra, o seu reino. Né? Desse jeito mesmo. Por quê? Porque, lembra que eu falei que o sacramento do sacerdócio é como que ligar o cabo com Jesus Cristo? É como que você une aquele homem a Jesus Cristo e ele se torna sacerdote nele. Jesus Cristo tem o tríplice munus, 3 funções. Ele é sacerdote, profeta e rei. Isso está nas Sagradas Escrituras. Sacerdote, profeta e rei. Então, quando um bispo é ordenado, se une a Jesus Cristo através do sacramento da ordem, ele também se torna, em menor grau, sacerdote, profeta e rei. Como que um bispo é sacerdote? Quando ele oferece a missa. Quando ele oferece o santo sacrifício da missa, que é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo oferecido a Deus pelos nossos pecados. Quando que o bispo é profeta? Profetismo não tem nada a ver com anunciar o futuro, prever o futuro, tá? Não é nada disso. Isso daí se chama vaticínio. Profetismo é anunciar os caminhos de Deus e denunciar os pecados do mundo. Essa é a definição clássica de Bento XVI. Anunciar os caminhos de Deus e denunciar os erros do mundo. Então, o bispo, ele é profeta também, e o profeta por excelência, quando ele faz isso, quando ele prega o evangelho, quando ele anuncia o caminho de Jesus Cristo, quando ele fala, ensina o bem, ensina aquilo que é correto, a reta moral, quando ele denuncia os erros do mundo, da sociedade, os erros que estão sendo cometidos, ele está sendo profeta. E rei, Jesus Cristo é rei e os bispos são reis também, tanto que eles recebem um título. Esse título é uma terra deles mesmo. Então, por exemplo, eu estava pesquisando, só para título de curiosidade, Dom Carlos Silva, aqui, bispo da região Belém, da região Brasilândia, ele é bispo, a terra dele, que seria a diocese dele, né, é uma diocese nativa lá da África, que atualmente está a Argélia. Seria ali, né, a diocese dele. Só que está inativa atualmente porque ele está em serviço aqui. E também porque já faz muito tempo que não tem católico lá, a Argélia é complicado. Mas cada bispo, cada um dos 2.000 e tantos bispos que tem no mundo, são bispos de um lugar. Porque o rei, você não é um rei sem reino. Você tem que ser rei de algum lugar. Jesus Cristo é rei do universo. Então os bispos são reis de uma partezinha que é dada a eles pelo sucessor de Pedro. Então todo bispo tem uma diocese, todo bispo tem um lugar em que ele reina, mas não no sentido medieval, no sentido de cuidado pastoral. Que mais? Bom, como que foi que Jesus Cristo instituiu o sacramento da ordem? Foi na Quinta-feira Santa. Tá? Então, quando que começou essa história de padre, de bispo? Quinta-feira Santa,
foi o dia que ele instituiu a Eucaristia, né, a Santa Ceia, e o sacramento da ordem também. Por isso que quinta-feira é o dia das vocações. Lembra que eu falei lá no começo. É quinta-feira, o dia vocacional. Então, o que mais sobre o bispo? O bispo, ele pode ser de duas formas, tá? Ele pode ser bispo ordinário ou titular. Vou explicar esses termos. Ordinário significa comum, tá? Não é xingamento, é comum. Então, bispo ordinário é o bispo que está no lugar que é dele. Por exemplo, Dom Odilo Pedro Scherer é o bispo aqui de São Paulo. E ele está governando aqui a igreja de São Paulo. Então, ele é o bispo ordinário daqui. Ele é a autoridade máxima daqui. Já os bispos titulares, eles são, por exemplo, Dom Carlos Silva, que eu falei. Ele é bispo, está auxiliando em São Paulo, mas ele é titular da diocese lá da Argélia, lá da África. Mas ele não é o ordinário daqui. O ordinário daqui, o bispo daqui, é por excelência Dom Odilo. Os outros bispos que tem aqui em São Paulo ajudam ele a administrar São Paulo, que é uma metrópole bem complicada de... Quem coloca ele lá? O Papa. Papa direto, não tem nem discussão. Só o Papa define essas coisas. Um bispo, assim, é Papa direto. Não tem ninguém acima do bispo, né? Só o Papa está acima do bispo. E os apóstolos quando estavam vivos. Mas hoje é só o Papa. Então, o bispo quem? É o Papa quem escolhe quem que vai virar bispo. Manda-se uma lista para ele, né, de possíveis candidatos. E daí ele escolhe um. Fala, não, vai ser esse aqui. E é ele quem decide aonde aquele bispo vai. Então você vai para o Brasil, você vai para os Estados Unidos, você vai para o Japão, você vai para não sei o quê. É o Papa. Tá? Existem 3 sacramentos na igreja que imprimem caráter na alma. Eu acho que vocês nunca ouviram falar disso, ou já ouviram. Que imprime caráter na alma. Sabe o que é caráter, Juliana? Não. Como não? Da última vez que eu vi, eu falei disso. Falou? Falei. Eu me lembro de ter falado, só se eu estiver doido. É o seguinte. Caráter é quando a sua alma é marcada por aquele sacramento. São 3 sacramentos que marcam a nossa alma: batismo, crisma e ordem. Então, quando você é batizado, é como se fosse imagina um carimbo, uma imagem bem tosca, mas para a gente entender, uma analogia. Imagina um carimbo que ainda é leve, que não vai sumir nunca. Quando você é batizado, Jesus Cristo te carimba com o sinal da cruz. Quando você é crismado, aí é um carimbo maior ainda, na sua alma. E quando você é ordenado, se você tiver vocação para isso, para ser padre, para ser sacerdote, aí é outro carimbo lá. E a marca, aí a resposta para a sua pergunta, essa marca indelével, ela permanece por toda a eternidade. Não é só durante a vida, não. Durante a vida é só o casamento. Né? Vocês são casados, quem é casado aí, é casado até que um morra. Né? Aí terminou o casamento, terminou a vida, terminou o casamento. Não vai ter casamento no céu, porque lá não vai precisar mais do sinal. Mas o sacerdócio não, o sacerdócio é para sempre, eternidade inteira. Então, se o padre for para o céu, tomara que todos vão para o céu, vai continuar sendo padre ou vai continuar sendo bispo no céu. E se for para o inferno também, vai continuar sendo padre, vai continuar sendo bispo no inferno. Mas existe ex-padre assim anunciado? Então, o que tem é o seguinte. Então, essa é a primeira resposta da sua pergunta. É para sempre. Só que ele pode estar exercendo a função ou não, que é o que a gente chama de estado clerical. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja ordenado hoje, e daí o bispo fala: Gabriel, você vai ser pároco na paróquia Santa Cruz de Itaberaba. Ok, vamos lá. Daí eu fico ali durante sei lá quantos anos, eu saio daqui, vou para outra paróquia, eu passo a minha vida assim como padre, e daí quando eu faço 75 anos, que é mais ou menos a idade ali que se aposenta, daí o bispo chega e fala: Gabriel, você já serviu muito bem a igreja de São Paulo, agora eu gostaria que você se retirasse, ficasse mais tranquilo, pode ficar com a sua família. Mas na história, tem algum ex-padre? Não, tem um monte. Não, tem um monte. Só que assim, o que é ex-padre? Né? Ex-padre não é um cara que deixou de ser padre, ele vai ser padre pela eternidade. Sim. Então recebeu a marca vai ficar ali para sempre. Só que você não vai estar exercendo o ministério, essa é a questão. Então, por exemplo, um padre que deu problema, ele estava roubando a igreja, por exemplo. Pode acontecer, acontece, tem por aí, a gente escuta casos desse tipo. Mas Padre ele tem assistência pessoal? Tem? Pode ter também. Sim. Então, mas por exemplo, esse caso, o padre roubou a igreja, deu um escândalo danado, lascou tudo. Aí o bispo chama ele para conversar, dá aquele puxão de orelha, porque o padre está submetido ao bispo em tudo mesmo. Então o bispo chama ele, dá uma bronca nele, daí fala: devido à gravidade do seu pecado, do seu crime, eu vou tirar o seu estado clerical.
ele não vai mais exercer o sacerdócio. Não celebra missa, não celebra sacramento, não faz mais nada. Só tem alguns casos, por exemplo, vamos supor que eu fosse ex-padre. Eu, Gabriel, fui ordenado, daí cometi um escândalo e o bispo me tirou do estado clerical, não sou mais padre. E daí eu estou andando na rua, não de batina, porque eu não estou mais agindo como padre, né? Estou andando normal assim, e daí eu vejo uma pessoa morrendo. Está morrendo ali. Sei lá, sofreu um acidente, está morrendo, vai morrer. Aí a igreja permite que eu atenda a confissão dele, apesar de eu não estar exercendo o ministério, porque eu ainda sou padre. E vou continuar sendo para sempre. O ex-padre vai ter um trabalho normal na sociedade. Ele sai da igreja, ele vai trabalhar normal. Ele volta a ser um cristão normal. Sim. Na forma exterior, porque continua sendo padre, mas age como cristão normal. Vai na missa normal, pode dar catequese e tudo, mas não celebra mais missa. Mas aí arruma trabalho, aí se vira pra viver. Se vira pra viver, entendeu? Um ex-padre, tipo assim, ele não foi expulso, assim, ele quis sair, ele pode voltar de novo? É só conversar com o bispo. Tem que ver qual foi a causa da desistência, né? Se foi, por exemplo, doença grave, alguma questão psicológica, uma depressão. Padres têm salário? Tem, não é salário, é côngora, é uma ajuda de custo, né? Porque precisa. Sim, E ela é tirada do próprio auxílio que é dado para a igreja, né? Uma parte é dada. Tem os 3 fins lá dos bens da igreja, né? Parte é evangelização, outra parte é o culto divino e o cuidado com os pobres, e outra parte é a manutenção do clero, né? Para manter os padres vivos. Então tem assim seria um salário fixo, mas chama de côngora, porque é uma contribuição, não é tipo recompensa pelo seu trabalho, é só uma ajuda para você sobreviver. E os votos que o padre faz, depois que ele é afastado da função dele, ele pode, tipo, castidade, por exemplo, ele pode casar? Pode. Depois, não, deixou de virar padre formalmente, não pode, a disciplina do celibato ela é suspensa. Mas daí ele não pode voltar de novo. Mas ele pode voltar. Pode voltar. Só se, assim, tem caso de tudo nessa vida, tá? Pode ser que o cara saiu do seminário, o cara é ex-padre, se casou, a mulher morreu e daí ele quis voltar. Pode ser. Mas pode voltar? Pode. É viúvo, voltou a ser solteirão. Mas ele fez as coisas lá, né? Não precisa ser virgem pra ser padre. E se ele for, tiver um relacionamento homofóbico? Homoafetivo. Isso. Homofóbico não pode. Homoafetivo. Não pode. Não pode. Homossexuais não podem ser padres. Aí não pode. Pode nem entrar no seminário. Ok, afastado. Não pode. Porque Aí é um pecado. na verdade, é um pecado contra a caridade. É mal para ele. Porque, imagina assim, o cara tem atração por homens, você vai botar ele numa casa de homens jovens da mesma faixa etária dele, ele vai ser super tentado com isso. É a mesma coisa de você botar um jovem normal, assim, heterossexual, numa casa de noviças, numa casa de meninas, jovens da idade dele. É claro que vai dar merda. Compensa. Óbvio que vai dar merda. Você vê. Se você falar que não vai dar merda, você não conhece a vida real, você não sabe como é que o mundo funciona. Não compensa. O cara não compensa, você é louco. O cara vai ser tentado a isso. Veja, não é duvidar da santidade pessoal. O homossexual, o cristão normal, pode ser chamado a santidade, assim, Jesus Cristo vai ser um grande santo, um grande cristão, mas ele não é chamado a ser padre, só isso. Oi, peraí, alguém aqui no fundo tinha uma pergunta? Aí depois você. Sobre se ele for expulso ou se ele resolver deixar de ser padre e se casar, ele está cometendo um pecado. Se ele for expulso. Ou resolver sair, deixar de ser padre, ele se casar. Não, ele pode. Depois que é afastado, pode. Só que daí no caso você não vai voltar mais. E tem que ver, é tudo conversar com o bispo, assim. De novo, tá? Eu estou saindo mais por um afastamento, porque eu estou com uma doença grave que eu preciso tratar, por exemplo. Ou sei lá, aconteceu alguma situação grave, assim, ele teve que sair, mas é temporário. Ele já combinou com o bispo, falou, eu vou sair um tempo, não tem como, não estou dando conta, mas aí depois eu volto. E ele continua recebendo? O quê? Não, pode perguntar, tá certo. Você ajuda a Aí não, faz não. Versículo 13. Isso. Alguém de vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja. Outro texto traduz do grego melhor, presbiteroi, presbíteros, né, os padres. Então, o próprio nome, padre, é o nome original aqui da Bíblia. Precede do presbiteroi.
Então, episcopo também. Na verdade, os bispos eram chamados de padres. Aí, depois do século IV, os padres começaram a ser chamados de padres, né? Os presbíteros. Então, foi Jesus Cristo que instituiu isso. A igreja não inventou nada. Eles são cooperadores da ordem episcopal. Eles são consagrados para pregar o evangelho, celebrar a Santa Missa, perdoar os pecados e serem pastores dos fiéis na paróquia que o bispo determinar. Então eles estão, lembra, submetidos ao bispo em tudo. O padre recebe do bispo as suas incumbências e missões na diocese. Então, eu, Gabriel, não faço a menor ideia do que eu vou fazer quando ser padre. Se Deus quiser, amém. Reze por mim. Eu não faço a menor ideia. Eu posso ser bispo, eu posso ser padre de uma paróquia, pároco, ou posso ser vigário, ou eu posso trabalhar em algum outro lugar, eu posso ser mandado para missão em Amazônia. Eu posso ficar responsável por um vicariato específico da diocese, por exemplo, para cuidar da juventude da diocese, para cuidar da pastoral dos enfermos, enfim, não sei. Quem vai determinar é o bispo. Ele determina tudo. O padre ele pode ser pároco ou vigário ou nenhum desses. O pároco ele é o pastor próprio daquela paróquia. E paróquia não é só o templo, essa aqui que a gente está, é a região, é o território. Então eu não sei qual que é o território completo aqui da Santa Cruz do Taberaba. Deve ser, sei lá, boa parte aqui da avenida principal, descendo até lá embaixo, até a São João, não sei, até onde que se estende. E é uma paróquia colada na outra, um território colado na outra. Então às vezes você está numa rua aqui, pertence a Santa Cruz. Aí atravessou a rua, já pertence a outra paróquia. Então a paróquia é o território sediado do templo, que é a paróquia, o templo físico, que é onde a gente está agora. Então ele pode ser o pároco, ou ele pode ser o vigário, que é o auxiliar do pároco, ou nenhum desses, como eu disse, pode estar em alguma outra função. Ele é pastor próprio da sua paróquia e, portanto, é voz de Deus no meio do povo. Ele é o pastor que Jesus Cristo, através do bispo, colocou para governar aquele povo, para cuidar daquele povo. Às vezes a gente fica escolhendo, a gente quer que seja esse, a gente quer que seja aquele, a gente reclama do que tem, etc. Mas tem que, para ser católico, você precisa aprender a sobrenaturalizar as coisas. A gente precisa parar de ver as coisas só no nível mundano e ver a coisa assim, com os olhos de Deus. Nada é por acaso. Se esse padre está aqui, se aquele padre está ali, é por alguma razão. Deus vai tirar algum bem disso, ainda que eu não entenda, ainda que eu não goste. Deus tem os seus caminhos. E ele age in persona Christi, como eu já disse lá no começo. Ou seja, ele age na pessoa de Jesus Cristo, sobretudo na celebração dos sacramentos e da missa. Ele possui a graça de Estado, ou seja, por ser padre, ele tem uma graça especial para desempenhar suas funções. Por isso que é importante ir conversar com o padre, e tirar dúvida com o padre, e ter direção e aconselhamento com o padre. Porque ele não é só um homem sábio, um homem prudente, um homem que ficou estudando. Ele tem uma graça especial de Deus, chamada de graça de Estado, para desempenhar aquela função ali. Então, quando eu vou pedir uma direção espiritual, um aconselhamento em casal, né, para os casais aí, recomendo. Eu não estou indo só conversar com um ancião. Se for assim, tem gente até mais sábia que os padres aí. Vai conversar com um idoso, que já viveu muito mais, talvez o dobro que o padre, sabe muito mais que ele. Viveu muito mais que ele. Mas a gente vai conversar com o padre porque ele tem uma graça especial, graça de Estado, para cuidar das almas dos fiéis. Não é que ele faz mágica, tá? Mas ele tem uma graça especial. E esse negócio de in persona Christi é bem importante, tá? Lembra que eu falei lá no começo? De que nenhum padre é individual, ele é padre, ele é sacerdote no sacerdote que é Jesus Cristo. Então, quando ele sobe para celebrar a missa, não é... Qual que é o nome do padre aqui? Eu sempre esqueço. Não é o padre Carlos que está subindo para celebrar a missa. Lê do engano quem acha que é o padre Carlos que vai celebrar a missa. É Jesus Cristo quem está ali. Misteriosamente presente, sacramentalmente presente, mas é ele. E se eu ignorar, se eu ficar pensando na morte da bezerra da missa, usando o celular no meio da missa, mais para lá do que aqui, eu não vou estar ignorando o padre Carlos, eu vou estar ignorando Jesus Cristo. Santo Agostinho falava, eu tenho medo da graça que passa. Ou seja, a graça que Deus quer me dar agora e eu estou no mundo da lua. Não estou ali no momento. Esteja no momento. Preste atenção na missa. Preste atenção no que o padre fala. Que tem ouro ali no meio. E por fim tem o diaconato. Tá? Então os 3 graus do sacramento da ordem. Vamos lá. Primeiro, bispo. Depois, padre. E agora, diácono. Diácono é o último. O diácono ele não é sacerdote. Tá? O sacerdote é só padre e bispo. O diácono, ele surge pela primeira vez em Atos capítulo 6, não vou ler não, mas em Atos capítulo 6 os apóstolos definem os primeiros diáconos, e eles são servidores da igreja,
submetidos ao bispo em tudo, assim como o padre. Só que na prática eles fazem tudo que o padre faz, com exceção de duas coisas. Eles não celebram missa, porque não são sacerdotes, e não escutam confissão. Porque para celebrar missa, você precisa ser sacerdote para oferecer a vítima a Deus. E para escutar a confissão, você precisa também ser sacerdote para aplicar os méritos daquele sacrifício na alma da pessoa. Então eu vou me confessar cheio de pecados mortais, veniais também, mas sobretudo os pecados mortais, que é o que a confissão foi feita para perdoar mesmo. E daí o sacerdote aplica, porque ele é sacerdote, os méritos daquele sacrifício na minha alma e me perdoa. Eu recebo o perdão de todos os meus pecados. Então, e o diácono, ele pode ser diácono temporário ou diácono permanente. Ele é diácono temporário, como vai ser o meu caso. Então eu estou estudando para ser padre, e daí no final de 2028, se Deus quiser, serei ordenado diácono. Daí eu vou ficar um aninho, de 6 meses a um ano como diácono, mas temporariamente, porque é só um degrau para o sacerdócio. Já o diácono permanente, ele precisa ser casado. Então, o cara já é casado, tem que ser, se não me engano, 10 anos, casado 10 anos pelo menos, e daí ele pede admissão ao diaconato permanente. E daí aí ele vive a vida de diácono. Ele é diácono, ajuda na igreja, mas de segunda a sexta está trabalhando, cuidando da família, normal. Então é isso, né? E só por curiosidade, né? Para ser bispo precisa ter pelo menos 10 anos de padre, e tem que ter no mínimo 35 anos de idade, e tem que ter alguma formação superior, a mais, além do seminário. Então a gente faz 2 faculdades. Para ser bispo você precisaria em tese fazer pelo menos um mestrado, mestrado, geralmente eles fazem doutorado também. Uma pergunta. Diga, agora já acabamos aqui sobre isso, agora vamos para a hierarquia. Você falou que o padre poderia ser mandado, por exemplo, para a Amazônia. Isso. Missão. Isso. Ele poderia ser mandado para algum outro país também? Pode, acontece. E aí, tipo, na sua formação como padre, eles querem que você recorra a alguma língua, inglês, ou não sei, sei lá. Não é obrigatório, mas é bom. Sim. A gente aprende as línguas sagradas obrigatoriamente pelo ofício, que aprender assim, entre aspas, tá? Hebraico, grego e latim, porque você vai usar isso na pregação da palavra de Deus. Mas de comunicação assim, civil, se saber inglês é bom saber italiano. Né? Por exemplo, o Dom Diego, que foi lá pra França, você Ele é um falou. gênio. E aí, tipo, ele sabe a língua ou vai alguém com ele? Algum tradutor? Oxe, Maria, ele é um gênio. Ele fala sei lá quantas línguas, nem sei quantas línguas ele fala. Fala italiano, fala tudo que você pode imaginar, é bom ele fala. Ele é crânio, ele é crânio, é gênio. Eu morava lá no Camboja, né? Daí tinha o padre lá falava inglês, né? Americano. Então são as missões, né? Isso. Aqui na diocese também tem missa em espanhol, tem missa em inglês, tem missa em várias línguas aqui. Na paróquia dos coreanos, São Kim Dae-gun, tem missa em coreano. Né? Então, mas assim, o padre ele é ordenado para aquela diocese. Então, quem vai definir se ele vai para outro lugar ou não é aquele bispo. Então é tipo assim, o bispo da diocese X lá na Europa está precisando de padre. Daí ele entra em contato com o Dom Dilo aqui e fala, Dom Dilo, meu amigão, né? O senhor tem tantos padres aí, eu não estou precisando de ajuda aqui. Você não consegue mandar uma meia dúzia? Aí o Dom Dilo vai orar e vai ver se pode ou não. Se puder mandar, se tiver, aí ele manda. Se não, eu vou ser ordenado para ficar aqui. Entendeu? Tem uma pergunta ali, ó, da Nívia. Quem? Pergunta. Por que de tempos em tempos os padres trocam de paróquia? Sim. Isso é uma disciplina nova, relativamente nova na igreja. Geralmente, antigamente, né, os padres ficavam quase a vida inteira assim numa paróquia. Daí depois do concílio Vaticano II, que foi o último concílio da igreja, vocês sabem o que é isso? Não. Tá, como é que eu explico? É quando junta todos os bispos do mundo inteiro, junto do Papa, para falar sobre algum problema que surgiu na igreja. Então o concílio Vaticano II foi para tratar sobre o problema do modernismo. O mundo mudou muito rápido e a linguagem antiga da igreja já não estava servindo tão bem. Então a igreja precisava adaptar a sua linguagem, conteúdo mesmo, mas a linguagem precisava adaptar. Daí fez o concílio Vaticano II, que fez uma boa mudança aí. Mudou a missa, por exemplo. A missa antigamente era em latim, in secretum, ou seja, em silêncio, o padre falava sussurrando, ninguém ouvia nada. Aí mudou, a missa que a gente conhece hoje agora. Então, a partir do concílio Vaticano II, começou a se pedir que tivesse um tempo definido para o padre ficar. E daí tem um código da igreja, que é o Código de Direito Canônico, que é muito bom, que determina o tempo de 6 anos. É o tempo médio. Mas, assim, de novo, quem manda é o bispo.
Então, o padre pode ser colocado ali, e daí passou 2 anos, precisa que ele vá para outro canto, com urgência. Aí, so sorry, vai ser antes. E, às vezes, o padre precisa ficar mais de 6 anos naquela paróquia, porque está fazendo uma revolução ali, está reformando a igreja, não sei o quê. Aí o bispo pode deixar mais. Quem manda é o bispo. Tá? Isso daí é só um critério. Mas o padre pode pedir para o bispo para ficar mais tempo? Pode. Ele tem direito, na verdade. Se ele for pároco, ele tem direito. O Código de Direito Canônico dá alguns direitos para o pároco. Então, por exemplo, se o bispo falar para o padre sair da paróquia, mas for por sem causa, sem justificar, só muda porque eu não gosto de você, não quero você, aí o padre pode recorrer a Roma. Vai falar, tá me tirando aqui, mas não apresentou razão nenhuma. Na prática, assim, não vale tanto a pena fazer, porque você também tem que prometer obediência ao bispo e tal, então se ele mandar, você vai. Mas ele, em tese, ele tem esse direito, sim. E os padres têm acesso, assim, fácil ao bispo? Opa, tem que ter. Direto. Assim, qualquer problema, qualquer coisa grave. Grupinho no WhatsApp. Tem o grupo do clero, tem o grupo do clero, tem o grupo de clero novo, quando você é menos de 10 anos, tem o grupo do clero antigo, tem o grupo do clero da região específica que você está, e daí o bispo está em todos os grupos. É igual exército, cara. Você quer resolver algum problema, você fala com o seu superior, você não tem nada por conta própria. Em relação à formação para ser padre, você faz faculdade de filosofia e teologia. Isso. Essas faculdades, para ser padre, elas são, o curso ele é diferente de uma faculdade de teologia qualquer ou de uma faculdade de filosofia qualquer? No normal. Mesmo? Inclusive tem leigos que estudam com a gente, pessoas que não querem ser padres nem nada. Tem mulheres Tem também. cursos específicos, né? Sim. E estudam com a gente na mesma sala, assim. Né? Na teologia, na filosofia tinha mais, porque filosofia, o cara que vai fazer teologia, obrigatoriamente é cristão. Então já diminui um pouco o número. Mas filosofia ainda tinha muito jovem. Tinha jovem que nem era cristão lá, nem acreditava em nada, era ateu. E daí estava lá estudando com a gente, né? E foi até o 3º ano, se tornou Então não é um estudo teológico católico. Não é. É um estudo teológico. Não é. Porque, sobretudo, as duas faculdades, tanto a de filosofia quanto a de teologia, são mantidas pela igreja. São faculdades da igreja. Só que o curso é aberto para todo mundo, entendeu? Então, sobretudo os seminaristas estão lá estudando, mas também tem outros leigos. Se alguém aqui, não sei o futuro de vocês, mas se alguém quiser estudar teologia alguma vez na PUC, vocês vão estudar com os seminaristas lá. Né? E vocês não querem ser nem padre nem freira, ainda, por enquanto. Mas vocês vão estar estudando com os moleques lá. Né? Então, é aberto. Só que a filosofia, ela é mais, como eu posso dizer, não é laica porque ela é confessional, é católica. Mas ela não é tão católica, digamos assim, quanto a PUC, porque a PUC é a Pontifícia Universidade Católica. Então ali você tem aula com padres, tem aula com bispo não, mas com teólogos mesmo, católicos. Então é mais, odeio essa expressão, mas é mais católico a PUC. Odeio essa expressão, mas deu para entender, né? É mais específico. Então, necessariamente vai ser uma universidade católica. Sim. A não ser que alguma razão grave não tenha onde estudar, daí o bispo manda estudar em alguma outra. Mas tem que ser filosofia e teologia. Tá? 9 Você e depois horas. você. Tá, vamos lá. Para estudar, Acelerando, por deixa exemplo, a não. PUC ela é particular, né? Se não me engano. Qual? A PUC. A PUC é particular. Vocês pagam alguma coisa para estudar? Não, a igreja paga. A Unify também, a filosofia. A igreja paga tudo. A igreja Então você paga tem que tudo. passar em algum curso, né? Pra isso, né? A igreja te paga. Ah, você faz o vestibular da própria faculdade, mas é facinho, mó boi. Não, é de verdade. O vestibular da Unify, da filosofia, era faça uma redação de 20 linhas sobre, eu nem lembro o tema, é um negócio super bobo, assim. E pronto, você podia ser um analfabeto, você ia entrar no negócio. E da PUC é um vestibular lá um pouco mais sério, mas ainda assim é fácil, bem facinho. Não é Enem, não. Não precisa fazer Enem, tá? Última pergunta, pra continuar. Pensando na vocação e idade. Por exemplo, 14 anos eu entendi que eu quero ser padre. Certo. Só que eu ainda não posso fazer faculdade. Tem algum curso, algum ensinamento nesse período até que entre na faculdade? Para entrar no seminário precisa de 18 anos. Mas antes disso não consegue. Não tem nada que... Só se você for para uma ordem religiosa que tem, ou uma diocese que tem o chamado seminário menor, que é um seminário em que você vai terminar a escola, então você tem aulas lá dentro mesmo de escola normal, e uma preparação religiosa também. Mas não é o seminário maior. O seminário maior que é onde eu estou, só com 18 anos. Então, no seminário menor, os moleques entram assim, primeiro porque é legal pra caramba você jogar bola com os moleques, pensa igual você, tudo católico, tem missa, etc. Os professores são católicos, né? Então é muito bom o seminário menor. Mas não tem aqui na diocese.
Mas você não está se formando para ser padre. Você está terminando a escola e fazendo discernimento religioso. Aí quando entra no seminário maior, aí é para ser padre mesmo. Tá. Gente, vamos lá, senão tá acabando. Então agora, sacramento da ordem é isso, são 3 graus, tá? Bispo, padre e diácono. Entendeu isso? Entendeu a hierarquia. Quando fala de hierarquia, o que o pessoal quer? Quer escadinha, né? Então quer, o Papa tá lá em cima, depois vem os cardeais, depois vem os arcebispos, depois vem os bispos, depois vem os diáconos, depois vem os seminaristas, depois vem não sei o quê. E não. É tipo assim, é difícil de falar porque depende um pouco da época. Por exemplo, na época dos apóstolos tinha uma hierarquia. Depois que os apóstolos morreram, aí já não tinha mais eles na hierarquia. Aí depois, no começo da Idade Média Baixa, que foi instituído os cardeais, aí já entrou outro elemento na hierarquia. Aí depois que foi tirado o diaconato permanente, aí já mudou a hierarquia. Então depende da época que a gente está falando. Hoje em dia, é mais ou menos assim. Tá? Eu não gosto da escadinha, mas vamos dar a escadinha, porque senão... primeiro, topo, né? O apex, o alfa. Quem que é? É o Papa. O Papa é o vigário de Cristo na Terra. Ele é o 267º sucessor do apóstolo Pedro. Ele, apóstolo Pedro, ele era o príncipe dos apóstolos. Né? Os evangelhos deixam isso muito claro. Ele tinha uma função especial de guardar a fé dos próprios apóstolos. Você já deve ter ouvido aquela passagem, né? Simão, Simão, Satanás quis te peneirar como areia, porém eu rezei por você. Tu, por tua vez, reza pelos teus irmãos e confirma eles. E aquela outra passagem também que Jesus, depois da ressurreição, fala: apacenta, Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele fala isso 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E também a passagem mais famosa de todas, né? Mateus capítulo 16, em que Jesus vira para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te darei, a tu, Pedro, as chaves do reino dos céus e do reino da terra. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Eu não falei também, mas o bispo, e só os bispos, têm o poder de excomungar. Então é uma disciplina muito antiga na igreja, e ela serve para fazer a pessoa cair em si mesma, perceber que fez alguma coisa grave, errada. Então a igreja excomunga para a pessoa se arrepender e voltar, pedir perdão depois. Então só os bispos podem excomungar. E também só os bispos podem readmitir na comunhão, depois de excomungar, se a pessoa se arrepender do que fez. Então o Papa, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, ele é o bispo de Roma. Ele é o perpétuo e visível fundamento da unidade, não só dos bispos, mas também da multidão dos fiéis. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Lembra aquilo que eu falei, que não tem catolicismo sem bispo? Agora pega isso ao cubo e aplica ao Papa. Não existe igreja católica sem Papa. Não existe. Não tem como falar que tem igreja, que a igreja está aí, se não tem Papa. Tem que ter Papa. Precisa ter Papa. Você não é obrigado, assim como você não é obrigado a gostar do seu bispo e falar: Dom Odilo, como ele é bonitinho, fofinho. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a concordar com as opiniões pessoais de Dom Odilo e também não é obrigado a concordar com sei lá o que sobre Leão XIV. Mas no que diz a fé, moral e costume, você tem a obrigação de aceitar o ensinamento dele. A gente tem sim a obrigação de amar, diferente de gostar, hein? Amar o nosso Papa e o nosso bispo. E também os padres. Amar não é concordar com tudo. Amar é querer o bem ao próximo. Então amar o Papa e amar o bispo é rezar por ele, sobretudo. Se possível todos os dias, por favor. Rezar por ele. Buscar saber o que ele está me ensinando. Porque ele ensina para mim, para cada um de nós individualmente. E respeitá-lo. E se tiver uma coisa muito grave, aí você vê outra coisa. Não sei. Mas a nossa obrigação como católico é essa. Conhecer o Papa, conhecer o bispo e amá-los, respeitá-los, escutar os ensinamentos deles, o que eles falaram, o que eles querem dar pra gente. Então essa é a nossa obrigação. E o Papa, ele tem jurisdição universal. Então Dom Odilo, ele só é bispo daqui de São Paulo e ele só tem poder aqui em São Paulo. Mas o Papa, meu irmão, ele é bispo do universo inteiro, não é só do planeta. Quando o ser humano começar a colonizar a galáxia, e tiver lá na outra ponta, lá tiver fundado uma cidade na diocese, no planeta X, não sei, do outro canto da Via Láctea, vai estar o Papa aqui na Terra, em Roma, tá? Fazendo carta lá e administrando a galáxia. Vai sim, tô falando. Ele não sai de Roma.
não sai e não vai sair de Roma. O Papa tem que ficar em Roma, porque em Roma é da onde Pedro governou a igreja e é onde ele morreu. Então é de Roma que o Papa governa a igreja. Inclusive, curiosidade, né, vocês sabiam que a Lua é uma diocese? E tem o bispo da Lua também. Porque é o seguinte, antigamente, né, quando o homem foi para a Lua, tinha uma lei na igreja do Código de Direito Canônico que falava assim: quando uma nova terra é descoberta, aquela terra descoberta passa a se tornar parte da diocese do descobridor, ou seja, do homem que botou o pé ali pela primeira vez. E o programa espacial da Apollo 11 saiu de Orlando, né, da região ali de Orlando, de algum cabo ali de Orlando, e daí eles pisaram na Lua, ou seja, o bispo de Orlando é bispo de Orlando e da Lua também. A Lua é território dele, do bispo da Lua, do bispo de Orlando, que é o bispo lunar, né, se puder falar assim. Então, só uma curiosidade engraçada, né? Se um dia fizerem base lá e fizer colônia na Lua, em Marte, vai mandar padre, vai mandar bispo para lá também. Vai mandar até núncio apostólico para lá. A igreja é assim. Bom, é isso. Todo católico tem que estar em comunhão pessoal com o Papa. O Papa ele é um bispo também, tá? Mas ele não é só um bispo. Ele é o Papa, ou seja, é o sucessor de Pedro. Então, ele é igual aos outros bispos? Sim, mas ele tem uma primazia. Tem uma frase latina que define: ele é o primus inter pares, ele é o primeiro entre os iguais. Então ele tem a primazia dentro dos bispos. Somente o Papa pode escolher novos bispos, criar novas dioceses, aprovar as leis da igreja, além de possuir a infalibilidade papal. Então, quando ele ensina fé, moral e costumes de maneira infalível, com a intenção de ser infalível, em pronunciamento oficial, não tem como ele errar, por um auxílio especial do Espírito Santo. Essa mesma infalibilidade é o que Deus, o Espírito Santo, deu para a igreja para escolher os livros da Bíblia. Quem que escolheu os livros da Bíblia? Foi a igreja. Foi a igreja que falou: ó, esse livro aqui é inspirado por Deus, aquele outro lá não é. Foi no século IV que saiu a primeira lista, inclusive a lista do Papa Damaso, contendo todos os 73 livros oficiais da Bíblia. Então, essa mesma autoridade do Espírito Santo que ele comunica à igreja, nos primeiros séculos, ele comunica ao Papa também, para falar coisas infalíveis. De doutrina, tá? Se o Papa virar e falar: essa caneta aqui agora é branca, ele é infalível? Não, porque isso não é doutrina. Mas o que é doutrina, fé, moral, ele é infalível. Depois, cardeal. O cardeal é um bispo que ajuda o Papa a governar a igreja no mundo inteiro. É só isso, basicamente. Mas ele é um bispo como os outros. Ele tem alguns direitos, então, mesmo nos países, assim, por exemplo, ele não precisa de visto para entrar em nenhum país, ele pode fazer viagem para qualquer lugar do mundo, ninguém vai ficar complicando a vida dele, eles têm um acesso muito fácil a qualquer país, porque eles são diplomatas. Os cardeais, no fundo, são diplomatas que estão ajudando a governar o mundo inteiro. Eles podem ser eleitores de Papa ou não, né? O negócio a regra é 75 anos. O cardeal fez 75 anos, então ele tem que apresentar uma carta para o Papa de renúncia, falando: já estou idoso, não estou mais apto fisicamente a desempenhar o ofício muito exigente de ser Papa. E daí o Papa pode aceitar ou não essa renúncia. E a igreja ela se organiza através de uma geografia bem determinada. Então imagina que assim, vamos comparar com o país. A igreja católica está no mundo inteiro, então imagina que é um país, é o Brasil. E daí, cada lugar do mundo, o Papa define uma diocese, que é semelhante aos estados. Cada diocese tem um governador, cada estado tem um governador, cada diocese tem um bispo. Cada estado tem os seus municípios, suas cidades, assim como cada diocese tem as suas paróquias. Então é mais ou menos o mesmo esquema. E não é nada, e é isso. Então a escadinha é essa. Assim, se um dia vocês verem no jornal qual é a hierarquia da igreja, é isso: Papa, bispo, padre e diácono. Seminarista numa hierarquia, coroinha numa hierarquia, não é nada. É do diácono para cima. A princípio é isso. O que mais? Você? Sobre a renúncia que você falou, o Papa Bento XVI ele renunciou, né? Sim, foi outra coisa. Mas assim. aí, por exemplo, na contagem, tipo, desde Pedro, tudo, não influencia nada. Porque algum dia desses eu estava assistindo, não lembro o que ele falou sobre o Bento e que na contagem mudava, eu fiquei com essa dúvida. Não, ele é legítimo, normal, não muda nada. Ele era o Papa legítimo até renunciar. Depois que renunciou, aí deixou de ser Papa, virou Papa emérito, não é mais Papa. Já não é mais sucessor de Pedro. Foi no passado.
mas renunciou isso. Daí eles escolheram um novo, que foi Francisco. Mas ele foi o primeiro, né? Não, teve outros. A renunciar teve? Teve precedentes. Não recentes, assim, faz tempo, mas já teve, sim. Agora, primeiro ela, depois você. Quantos bispos tem no Brasil? Menor ideia. Aí tem a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, mas não faço a menor ideia. Deve ser por volta de, sei lá. Eu tenho até medo de chutar, porque tá gravando ali, vai que eu falo um número completamente errado, assim, o moleque me zoa depois. Não sei não. Mas não é nada tipo, muito grande. Mas é mais ou menos relacionado à quantidade de cidades que tem na... Também, não necessariamente, mas pode ser sim. Ó, parece que tem 488 bispos. No Brasil? 316 em atividade e 172 são eméritos. Ah, sim, eméritos, tem bastante eméritos. É isso aí. Ô, Gabriel, em relação à renúncia para votar ou não Papa. do conclave do Papa, quando o cardeal chega a 75 anos e ele renuncia, é justamente para não participar, para ele não ser candidato a Papa. E aí também ele perde a questão de poder votar também. Acho que tem alguns que não são elegíveis, mas podem votar também. Não é tão preto no branco, não. Tem alguns casos específicos. E tem outros que não podem nem ser votados, nem votar. Mas assim, conclave, a igreja tem algumas disciplinas, sim, que são muito bem determinadas, que eu não sei os pormenores todos, porque é muita coisa. Mas quem escolhe o Papa é Deus. Então, às vezes, o cara já apresentou a renúncia, o Papa aceitou a renúncia, ele já está com quase 80 anos de idade, e daí faz o conclave e o conclave escolhe ele para ser Papa, que foi o caso de João 23. O João 23 foi eleito Papa já bem idoso, ele já tinha passado de 65, tá? Acho que 80 e poucos, assim, né? E o conclave escolheu ele para ser Papa. Mas ele precisa estar lá também, confirmado. Não. Geralmente sim, mas o conclave pode escolher qualquer pessoa, qualquer homem de qualquer lugar do mundo. Pode escolher eu, assim. Se morre o Papa Leão XIV, conclave hoje. Se por algum milagre, assim, aparecer meu nome lá e eles quiserem me ordenar, Papa, pronto, eu viro Papa, aí vai ligar o anúncio apostólico aqui e falar, tem uma surpresa para você, vai para Roma. Aí eu vou chegar em Roma, vou ser ordenado bispo e depois ordenado Papa. Ordenado não, né? Eleito Papa. Tá. Essa é uma dúvida mais acadêmica. Certo. Bento XVI é considerado, se não o maior, um dos maiores teólogos que a igreja já teve. Grande. Eu queria saber se lá na sua faculdade, na sua preparação, os pensamentos ou se a teologia coaduna com a dele? Isso, exatamente. Qual a influência dele na faculdade de teologia? Tá. Dos ensinamentos dele, das reflexões dele. Quando ele foi Papa, ele deu algumas diretrizes. Todo Papa dá suas diretrizes, né, sobre formação do clero. Então, eu estou tentando lembrar, não sei se vou conseguir lembrar agora os documentos que ele soltou sobre formação sacerdotal, né? Mas ele deu muitas contribuições, sim. Ele pediu que algumas coisas fossem feitas, que a formação fosse feita de um tipo específico, dando ênfase em certos autores, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, e não tanto em outros. Mas não é aquela coisa agressiva, de tipo, ele fez a revolução, não. De vez em quando algum professor cita ele, fala, o Papa Bento falava isso aqui sobre esse assunto. Às vezes nos seminários os formadores lembram ele também, algum documento que ele publicou, mas não é uma coisa assim, tão pesada, sabe? Ele tem muita influência, sim, mas não é tanto não. Mas nós seminaristas, particularmente, a gente estuda ele bastante. Então, quase todo seminarista já leu pelo menos algum livro dele. Pelo menos o Jesus de Nazaré lá, eu acho que é obrigatório. Todo mundo devia ler. Assim. É maravilhoso aquele livro, Biografia de Jesus, para quem quiser. É a melhor de todas, de Jesus de Nazaré. É do Bento XVI, muito bom. Mas oficialmente não tem nada muito grave. Tá? Vamos lá. Só mais vocês, porque eu tenho que mostrar isso aqui. Então vai, você e depois você. O Papa também recebe o congrua, o salário? A côngrua? Côngrua. Recebe, acho que é quase nada, assim. Porque ele não precisa. O padre da paróquia, ele precisa porque ele está à toa, assim, ele se vira para comer, para comprar comida, tudo. Lavar roupa, enfim. Mas o Papa não, o Papa tem alguém para fazer isso, tudo que ele precisa tem alguém para fazer, né? Mas eu vi uma vez uma reportagem na Aleteia falando que o salário do Papa, mas era uma coisa bem modesta, assim, bem moderada. Não era nada muito grande, não.
Papa Francisco também, ele era super desapegado, então acho que ele não ganhava quase nada. Não precisa, tem tudo. Tem comida, roupa passada, uma igreja inteira para governar, quer dinheiro para quê? E o que mais você? Uma dúvida. Eu já ouvi falar, evangélicos falar que também faz teologia. Seria o mesmo ou tem uma diferença? Então, existem faculdades de teologia protestantes. Tem a Batista, tem uma. Os Adventistas tem uma, a Presbiteriana tem uma. Então eles têm lá a faculdade. A Mackenzie, né? A Mackenzie acho que é presbiteriana. Presbiteriana. Então, geralmente, o cara ele vai fazer, se tiver da igreja dele, ele vai fazer da igreja dele, se ele conseguir. Mas tem sim protestantes que fazem na PUC. Tinha um, acho que tem 2 atualmente eu conheço na PUC que são. Tem um que é pastor. Ele é pastor e está fazendo teologia lá na PUC, né? E tem outro que é protestante, mas não é nada. E tem uma moça também, tem uma moça que é evangélica e está lá fazendo com a gente. E como que é para essa pessoa que é protestante, quando a gente fala de um santo lá? Eu gostaria de saber o que eles pensam. Eles não falam nada? Não, é uma sala de aula, o professor está ensinando ali. E é uma faculdade confessional, ela é católica, né? E ensina de acordo com a doutrina da igreja. Se ele reclamar, o problema dele. Tá no lugar errado. Sabendo que vai. A gente sabe que eles não concordam, eles não creem naquilo. Na sala de aula não tem o grupo de WhatsApp? Tem. Lembrei, ó. Tem na minha turma, na minha sala, tem uma menina que ela é diaconisa. Ela é diaconisa lá da igreja dela, acho que é a igreja pentecostal. E ela é diaconisa e ela faz coisa com a gente. Menina, nota 10. Assim. Nossa, muito legal, a gente fica brincando com ela, a gente fala que ela vai se converter e tudo. Mas, nossa, ela gosta muito da gente e tal, a gente brinca com ela. Tá grávida agora, é a Kedma, uma menina nota 10. Tá. Mas eles não concordam, eu tenho certeza que eles não concordam, mas não falam nada, e nem podem falar nada. Se a gente estivesse numa 15 e eles ficassem falando alguma coisa própria do presbiterianismo, eu não falaria nada também, não posso. É confessional, não tem o que fazer. Certo, gente? Vai. Só para fechar. Quando você citou, né, que os bispos e os padres eles são sacerdotes, eles acabam sendo caracterizados ali como se fosse um carimbo na alma, não lembro o termo. Eu estou ruim de memória, hein? É um caráter. Caráter, não. É algo que fica para sempre, né, como você citou e tal. E para eles se tornarem santos, isso, assim, eles já são caracterizados como uma pessoa distinta, né, de pessoas comuns, assim. Mas para eles se tornarem santos, isso traz alguma facilidade ou eles têm que ter os mesmos feitos que uma pessoa comum teria? Tá. Ótima pergunta, maravilhosa. A pergunta é a seguinte, né? Essa é uma pergunta que Pio XII teve que responder, o Papa Pio XII. Se o estado de vida religioso, seja sacerdotal, seja religioso de freira, né, de freis também, se ele é mais perfeito do que o estado de vida leigo. Né? A resposta de Pio XII, eu não lembro agora do documento todo, mas a resposta é sim. Objetivamente falando, o estado de vida é mais santo. É mais fácil você se santificar, porque razões práticas, bem práticas mesmo, é mais fácil você se santificar sendo celibatário, rezando com muito mais frequência, de forma dedicada todos os dias, estudando a palavra de Deus sempre, enfim, né, sacramentos cotidianamente, é mais fácil assim do que com uma vida super corrida que você não consegue parar para fazer nada. Mas isso tem que ter muito cuidado, porque o fato do estado de vida objetivo ser mais santo não diz nada a respeito da santidade pessoal. Então você pode ser casado, ter o seu trabalho, ter a sua vida humilde e ser um homem 1000 vezes mais santo do que o bispo da sua diocese. Por exemplo, são Santa Zélia e São Luís Martin, os pais de Santa Teresinha, né? Foram muito santos. O homem e a mulher eram muito santos mesmo. E a filha, o resultado disso foi uma família santa. Tiveram uma filha que foi uma das maiores santas da igreja inteira, doutora da igreja. Né? Então, é possível a santidade individual, essa daí diz respeito à nossa cooperação com a graça divina, não tem nada a ver com o nosso estado de vida. Mas que o estado de vida religioso, sacerdotal, é mais santo objetivamente? Sim, é. Mas se a pessoa vai ser mais ou não, aí depende dela. Geralmente, enfim, vou continuar. Certo, gente? Então, deixa eu só mostrar esse negócio para vocês, ó. Não é possível que vocês não conheçam isso aqui. Vocês devem saber.
Qual que é o nome disso aqui? Isso, ostensório. A palavra ostensório, lembra qual outra palavra? Ostentar. Isso. Então, ostensório, ele é um objeto que ostenta algo, não no sentido deturpado da nossa cultura brasileira, mas de ostentar é de portar, de segurar. Né? Então, ele pode ser feito de vários materiais. Esse daqui, pelo que eu estou vendo, eu acho que a base deve ser de metal e aqui deve ser de latão, mas pode ter acessórios de ouro também, são muito bonitos. Esse aqui é lindo, maravilhoso. E o ostensório ele tem uma função, ele porta alguma coisa. O que o ostensório porta, ostenta? Cristo. Isso, ele sabe, né? O ostensório serve para segurar Jesus durante a adoração eucarística. A adoração eucarística não foi assim uma prática tão comum na igreja durante os primeiros séculos. Ela era mais comum ali, ela começou a se tornar muito comum depois da Reforma Protestante. Porque os protestantes questionam até hoje, né? Não acreditam, na presença real de Jesus na Eucaristia. Eles não acreditam que Jesus está na Eucaristia. E daí a igreja teve várias contramedidas, né, da Reforma Protestante, várias coisas que ela fez para combater a Reforma Protestante. Uma delas foi, graças a Deus, a igreja fez isso, foi instituir a adoração eucarística, que é você pegar a hóstia e expô-la para você ficar lá adorando a Deus, amando Deus, conversando com Deus. Né? Então esse objeto, o ostensório, ele existe para isso. Então o padre abre aqui, não vou abrir porque pode ser que tenha partícula, nunca dá para saber. O padre ele abre aqui atrás, coloca a hóstia consagrada, ou seja, Jesus Cristo, o próprio Deus, e daí coloca geralmente em cima do altar, um troninho com as velas em torno, né, de uma forma digna. Isso daqui tem a mesma lógica de um trono. Tá? Então se Jesus Cristo chegasse aqui, agora sim andando, né, com o corpo visível dele, a gente não daria uma cadeirinha de plástico para ele sentar. Você botaria ele no lugar mais digno possível, um trono. Então isso daqui é semelhante a um trono. É um lugar digno para você colocar Jesus Cristo, para ele ser adorado durante a exposição. A exposição ela pode ser feita por ministros, mas geralmente é feita por padres. Mas só um padre, só um sacerdote pode dar a bênção do Santíssimo Sacramento, que é quando o padre, geralmente depois de cantar a oração bem antiga do Tão Sublime, né, ele levanta assim e faz o sinal da cruz, dá a bênção do Santíssimo Sacramento no povo que está ali em adoração. Essa é a maior bênção que você pode receber, no sentido de bênção direta, assim, de eu te abençoo. Tá? Essa é a maior. Né? A gente pode ser abençoado pelos nossos pais, pelos nossos padrinhos, não sei o que mais, pelo padre, você pode ser abençoado pelo bispo, você pode ser abençoado pelo papa, mas a maior de todas as bênçãos, né, desse sentido de bênção individual, é essa daqui, a bênção do Santíssimo Sacramento. Por razões óbvias. Né? Os ministros, os padres, os bispos, são ministros de Jesus Cristo. Aqui é o próprio Jesus Cristo quem está abençoando. Então você não pode querer nada maior que isso. Isso aqui é o que tem de maior. Né? E esse costume da adoração eucarística ele tem que ser muito amado por todos nós. Tem algumas coisas, né, práticas sobre adoração, que é o seguinte. O padre, para segurar o ostensório com Jesus Cristo dentro, ele faz isso com dignidade. Então ele coloca um véu específico chamado véu humeral, que é um véu que vai na região do úmero, né, aqui dos ombros, e cobre as mãos, os braços do sacerdote. Daí ele pega, ele não toca assim do jeito que eu estou tocando, ou pelo menos não deveria tocar assim com as mãos. Ele toca com o véu, segurando como se fosse num pano, assim, né? Para ter toda a dignidade, você não colocar, sabe? Aquela teologia do Antigo Testamento de não colocar a mão no Santo dos Santos, né? Então é a mesma coisa aqui, uma questão de dignidade, de respeito, de reverência. Então, por causa disso, né, a gente também tem que imitar o padre, a gente não toca. Quando o Santíssimo está aqui, a gente não fica tocando, né, fica botando aqui o print, né, a digital aqui. A vela. Portanto, quando acabar, vocês vão ter a oportunidade de ir lá e tocar, tá? Quando Mata tiver com. Hoje, pô. Mata à vontade, hoje. Vem aqui, toca, ver como é que é. Porque quando Jesus está aqui, não pode ficar. Às vezes, acontece tanta coisa, vocês não fazem ideia. Às vezes a pessoa está lá no fundo, assim, tem uma multidão querendo adorar e o padre passando aqui. Aí a pessoa quer adorar, ela pula e ela bate assim, no ostensório. Tem gente que derruba o padre, pisa na capa do padre, daí, sabe, avança assim para encostar e daí pisa na capa do padre sem ver, o padre tomba com o Santíssimo. Mas não só por isso, não só para evitar acidentes também, mas por conta da dignidade mesmo. Se o padre precisa botar um monte de pano para segurar isso daqui, por questão de reverência, né? Quanto mais a gente também, a gente não toca assim, imediatamente no Santíssimo, tá?
Aí os padres fazem cerco de Jericó, normal, hoje em dia é comum. Então quando o padre passar assim com o Santíssimo, por favor, se ajoelhe, pelo amor de Deus, se ajoelhe, e você reza. Você olha para Jesus, pode falar com Jesus, pode sussurrar para Jesus se você quiser, eu não falo nada, fala no silêncio do seu coração. Mas não precisa tocar, não tem necessidade de tocar, não é correto tocar. É pecado? Não chega a ser pecado, assim. Não chega a ser pecado, mas é uma falta de respeito, assim. Uma falta de reverência, na verdade. Não é nem falta de respeito, porque você não está ofendendo ele. Mas estaria ofendendo por falta de reverência, não está prestando a reverência devida. Você fala com, por exemplo, os judeus, lá no Antigo Testamento, né? Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, agachado, ajoelhado, assim, para não olhar diretamente, não podia tocar, só podia aspergir o sangue das vítimas. Então, se no sinal da presença de Deus já tinha toda aquela reverência, meu Deus, é Ele que está aqui, é o próprio Santo dos Santos. Então a gente tem que ter uma reverência muito grande também. Não precisa ser aquela coisa escrupulosa também, né? Tem que chegar perto, tem que ver Jesus, rezar, conversar com Jesus, né? Mas sem... Na história tem uma moça, né, que toca na capa de Jesus, né? Tem a hemorroísa, né? Ela toca na capa de Jesus e daí fica curada. Não lembro agora o que ela falou, mas ela ficou curada. Aí as pessoas fazem, muito eu vejo também, é tocando na capa do padre, do sacerdote. Não pode? Hã? Pode. Do padre pode. Quem é o padre? O padre pode. Tá, porque eu, no meu caso... Só não pode puxar, Eu sei que não pode tocar nos tensórios. Não, nos tensórios não. Aí eu toco nas mãos do padre. Não. Eu faço isso. Pode ser também, na mão do padre. Tirando essa dúvida, né? Eu pedi pro Gabriel hoje falar sobre o ostensório, né? Por mais que não sabe, porque a gente tá vivendo a novena de São Miguel, né? Então aí chega na novena de São Miguel, aí as pessoas vêm com o celular, esfrega, vem com a foto, esfrega, né? Vem, vai a Jesus, e fica naquele desespero, né? Pra tocar no ostensório. Fica mais preocupado em filmar do que em adorar. Tem isso também, obrigada, Robson, né? Às vezes a pessoa, o padre tá passando com o senhor, o Gabriel tá falando assim, por favor, ajoelhe. Quando o senhor estiver passando, né? Por favor, pelo amor de Deus, ajoelhe, não. A pessoa está preocupada em filmar e, né, e tá cantando junto, né? E esquece. É que nem foi Santo Agostinho que falou, ou foi Santo Agostinho? Eu tenho medo quando a graça passa, né? Exatamente, é sobre isso. Então eu fiz questão assim, fale por favor sobre o ostensório, né? Porque as pessoas que estão lá fazendo a novena de São Miguel, 95% não fizeram catequese, mas você fez catequese. Então você está tendo uma formação para isso. Então, por favor, não se toca. Mas a minha vizinha tocou. Tudo bem, a sua vizinha não fez catequese, mas você fez. E agora você sabe que não se toca nos ostensório. Até porque pode acabar virando uma espécie de superstição, de amuleto, de querer só tocar para pegar a bênção, assim. Mas o que santifica de verdade é a fé. É a fé. A hemorroísa tem um texto de Santo Agostinho que ela diz: tem uma multidão de pessoas tocando Jesus, porque ele está numa multidão de pessoas. Tem gente agarrando Jesus de todo lado, e nenhum milagre acontece. Mas a hemorroísa que toca com fé, aí ela é curada. Então o que realiza a obra é a fé, não precisa tocar. Então eu preciso ter fé, crer. E a obra verdadeira está no coração. Quando o Santíssimo passar, ou quando estiver lá no altar, o seu coração estar se abrindo a Deus. O seu coração estar sendo humilde diante de Deus. Estar ali se humilhando, admitindo seus pecados, implorando graças, porque sabe que você não consegue fazer nada sozinho. Ter humildade, ter amor de verdade, é isso que santifica. É isso que transforma a sua vida. Não é só ficar lá acenando assim uma chave para Jesus. Não é pecado grave, mas também isso não é o que santifica, não é o que faz diferença. Posso dizer antes de passar para o Robson? E o que acontece também, na hora da bênção, gente, isso acontece na novena de São Miguel, que eu já vi, é de joelho, certo? A bênção, a bênção é de joelho. A não ser que você tenha o joelho quebrado. Exatamente. Mas a bênção, eu já vi na novena de São Miguel acontece isso, aí toca o sino, a hora da bênção todo mundo levanta. Não, gente. Não. É ajoelhado. Mas minha vizinha está em pé, deixa a vizinha que não fez catequese. Você fez catequese, agora está ciente que na hora da bênção do Santíssimo é ajoelhado. Até para viver a coerência da fé. Porque se a gente fala assim, a gente acredita que Jesus está ali na Eucaristia. Aí chega um protestante e fala, mas Jesus está ali, você está aí, como se fosse nada, tá à toa, né? Se você crê de verdade que Jesus está na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, a gente se ajoelha, a gente adora mesmo. A
gente se ajoelha, a gente adora, a gente presta culto. É uma questão de viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Se ele vai dar bênção, se vai ter a consagração na missa, eu me ajoelho porque é o momento mais santo. Então, é uma questão de não ser doido, não ser esquizofrênico, mas viver de acordo com aquilo que você está crendo. Deixa eu colocar só um... Não, só é para você mesmo, pode colocar meio que numa saia justa. Depois da missa, nós temos a bênção do Santíssimo. A mesma Eucaristia que nós recebemos, que é o corpo de Cristo, é o mesmo Cristo que está no ostensório. Isso. Correto? Eu ouvi uma frase que para mim é muito importante: menos exterior e mais interior. Porque às vezes a gente recebe a Eucaristia sem dar a mínima importância, mas a hora que é exposto o Santíssimo, aí a pessoa quer ajoelhar, quer levantar o braço, quer cantar, começa a chorar, né? Mas é esse alerta. A mesma Eucaristia que nós recebemos na missa, e na novena de São Miguel acontece bastante isso, a missa que ocorreu, que a gente participou e que nós comungamos Jesus, é o mesmo Cristo que está exposto ali. Então, assim como a gente, o Gabriel comentou, de ter o respeito ao ostensório, à exposição do Santíssimo, a não tocar, é o mesmo respeito que você tem que ter quando você recebe a sua Eucaristia. Então não adianta nada eu estar lá a missa toda batendo papo, conversando, vou lá, pego a hóstia de qualquer maneira, comungo de qualquer forma, não estou preocupado, mas depois é muito bonito quando o padre pega lá o ostensório e sai. E é bonito só quando canta aquela música e esquece. Exatamente. O que eu ia falar? O problema é justamente a ficar só o exterior pelo exterior, né? Daí perde a essência da coisa. No fundo tem que ter o exterior também, porque nós seres humanos somos corpo e alma, então a gente precisa de um sinal externo. Mas não pode excluir um ou ficar só em um em detrimento do outro. E eu ouso dizer que a Eucaristia exige ainda mais devoção. Porque aqui eu estou recebendo a bênção exterior, né? Jesus está lá e está me abençoando aqui, com a bênção do Santíssimo. Na Eucaristia eu estou comendo ele, estou bebendo ele está indo para a minha barriga. Né? Santa Catarina de Sena fala que são os 15 minutos que Jesus permanece em nós. Depois da comunhão são os mais santos do mundo, assim, para nós, para a nossa vida. Então a comunhão exige reverência máxima. Pelo menos depois que a gente comunga, Jesus fica 15 minutos ali com a gente em média. Então precisa ter um recolhimento. Pode ficar você ficou essa semana inteira fazendo tudo que você queria. Agora você para aquele tempinho ali para Jesus. Pelo menos isso. Quando for falar de sacramento, nós vamos reforçar muito essa importância dos 15 minutos, né? Quando for falar da Eucaristia, para vocês entenderem melhor, certo? E outra coisa, eu super apoio participar da novena de São Miguel, né? Começou nessa segunda-feira.